Você já parou para pensar que, enquanto a gente dorme, o corpo está travando uma verdadeira batalha silenciosa pela nossa saúde? Parece exagero, mas não é. Milhares de brasileiros acima dos 60 anos perdem a vida todo ano por causa de problemas relacionados ao sono. O mais assustador? Muitos desses problemas vêm de hábitos que parecem inofensivos, mas que na verdade estão corroendo nossa saúde dia após dia, noite após noite. E acredite, tem grandes chances de você estar repetindo pelo menos 3 desses erros toda noite, sem nem imaginar o mal que estão causando. Porque o sono não é só descanso, é literalmente o momento em que o corpo ativa seu sistema de recuperação. Depois dos 55 anos, esse processo se torna ainda mais essencial. O corpo já não se regenera como antes, os danos do dia se acumulam, e cada noite mal dormida se transforma em uma dívida que o organismo não consegue mais pagar. Estudos revelam que distúrbios no sono aumentam em quase 70% o risco de doenças cardíacas em idosos e praticamente dobram a chance de demência precoce. E não para por aí. Derrames, infartos e até acidentes domésticos causados por fadiga extrema têm raízes em noites mal dormidas. E aquele cansaço que você sente mesmo depois de 8 horas de sono? Pode ser sinal de que você está dormindo errado e colocando sua vida em risco. A qualidade do sono impacta desde a função cerebral até o equilíbrio hormonal. E é justamente nesse ponto que a maioria das pessoas tropeça. Acreditam que dormir bem é apenas dormir por muitas horas. Mas, se a qualidade do sono estiver comprometida, o corpo não realiza os processos vitais de restauração, limpeza de toxinas e liberação hormonal. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu sou o Alexandre Lemos e já deixa o seu like e se inscreve no canal para ajudar com o meu trabalho. E não é só papo de especialista, não. Imagine o seu corpo como uma casa. Durante o dia, tudo se bagunça. Lixo se acumula. Móveis são arrastados. Poeira se espalha. À noite, o sono seria a equipe de faxina que vem para colocar tudo no lugar. Mas e se essa equipe não trabalhar direito? Aos poucos, a sujeira vai dominando, os móveis começam a quebrar, e viver naquela casa se torna perigoso. É isso que acontece com o corpo sem um sono de qualidade. Agora, presta atenção. Existem 3 fases principais do sono: o sono leve, o profundo e o REM, aquele onde a gente sonha. É no sono profundo que o corpo se regenera, e no REM que o cérebro processa emoções e fixa memórias. Acontece que, com a idade, a gente perde naturalmente o tempo de sono profundo. Ou seja, precisamos mais do que nunca proteger esse momento e evitar tudo que o atrapalha. Por isso, se você tem mais de 55 anos ou convive com alguém nessa faixa etária, fica até o fim desse vídeo. Vamos revelar os 10 hábitos noturnos que, segundo a ciência, estão destruindo a saúde dos brasileiros silenciosamente. E o melhor, como mudar isso com pequenas atitudes que podem literalmente salvar vidas. Então, vamos direto ao primeiro hábito assassino do sono, que parece até inocente, mas é um dos mais perigosos da lista: usar telas eletrônicas até minutos antes de dormir. Sim, o celular, a TV, o tablet, aquele notebook aberto na cama. Você pode achar que está só relaxando, vendo vídeos ou passando o tempo nas redes sociais. Mas o que está acontecendo de verdade é um caos bioquímico no seu cérebro. A luz azul que sai dessas telas age como um soco no relógio biológico do seu corpo. Ela engana o cérebro, fazendo ele pensar que ainda é dia. E o resultado? A produção de melatonina, que é o hormônio que induz o sono, simplesmente despenca. É como se você estivesse tentando dormir com uma luz de estádio acesa dentro do seu cérebro. Isso faz com que você demore mais para pegar no sono, tenha um sono mais leve e acorde mais cansado. E pior, a longo prazo, esse ciclo se repete e vai destruindo sua saúde pouco a pouco. A boa notícia é que isso tem solução.
Evitar telas pelo menos 60 minutos antes de dormir já traz um impacto brutal na qualidade do seu sono. Se precisar muito usar o celular, use no modo noturno, com filtro de luz azul. Mas ainda assim, o ideal mesmo é desconectar. O segundo hábito pode até parecer saudável, mas é mais traiçoeiro do que você imagina. Fazer atividades físicas à noite, muito perto da hora de dormir. Muita gente trabalha o dia todo, só encontra tempo de treinar à noite e pensa que está fazendo um bem para o corpo. Mas dependendo do horário, isso pode estar fazendo justamente o oposto. Quando você se exercita, o corpo libera adrenalina, noradrenalina e cortisol, hormônios ligados ao estado de alerta. Seu coração acelera, sua temperatura corporal sobe e o seu sistema nervoso fica em modo ligado. E aí, você tenta deitar meia hora depois da academia e simplesmente não consegue desligar. Mesmo com os olhos fechados, seu corpo ainda está funcionando como se fosse meio-dia. A melhor janela para a atividade física é entre o começo da manhã e o fim da tarde. Se for absolutamente necessário treinar à noite, tente finalizar o treino pelo menos 2 horas antes de deitar. E depois, faça uma rotina calmante. Banho morno, ambiente escuro e respiração lenta. Agora presta atenção nesse terceiro hábito, porque ele engana até os mais experientes. Consumir alimentos ou bebidas estimulantes no período da noite, especialmente os que contêm cafeína. Café, chás pretos, refrigerantes tipo cola, chocolates escuros. Todos esses podem manter seu cérebro ativo por horas. E tem gente que fala, mas eu tomo café e durmo igual pedra. Só que dormir não é o mesmo que ter um sono reparador. Você pode até apagar rápido, mas o seu cérebro fica agitado e não entra nas fases profundas do sono. E mais, o efeito da cafeína pode durar até 8 horas no organismo. Então aquele cafezinho das 17 horas pode estar sabotando o seu sono da meia-noite. E aqui vai um dado alarmante. Idosos são ainda mais sensíveis à cafeína, porque o metabolismo desacelera com a idade. O que sai rápido do corpo de um jovem pode demorar o dobro para sair de alguém com 60 anos. A dica de ouro é: evite qualquer estimulante depois das 15 horas. E se sentir necessidade de algo quente à noite, aposte em chás calmantes como camomila, mulungu ou erva doce. Chegamos ao quarto vilão silencioso: ambientes de sono barulhentos ou iluminados. Pode parecer óbvio, mas muita gente subestima o poder do ambiente. Luzes de poste entrando pela janela, LED piscando da TV desligada, rádio-relógio aceso ou mesmo ruídos constantes, como ventilador, cachorro latindo, trânsito ao fundo. Tudo isso manda microestímulos para o cérebro durante o sono. E mesmo que você não acorde completamente, esses estímulos impedem que você entre no sono profundo. O corpo precisa entender que é hora de desligar tudo. Escuridão total e silêncio absoluto são aliados poderosos para a sua saúde. E aqui vai uma dica prática: blackout nas janelas, tampão de ouvido ou ruído branco, aquele som contínuo de chuva ou ventilador, ajudam a isolar o ambiente e induzir um sono muito mais profundo. Além disso, mantenha o quarto fresco, limpo e com roupas de cama confortáveis. O seu cérebro associa o ambiente ao sono. Quanto mais templado for o seu quarto, mais rápido você vai descansar de verdade. Agora, o quinto hábito é um clássico da sabotagem noturna: levar preocupações para a cama. Isso é mais comum do que parece, especialmente em pessoas mais velhas. As contas, os problemas familiares, a solidão, a insegurança com a saúde, tudo isso se junta num turbilhão de pensamentos justamente quando a cabeça encosta no travesseiro. E o cérebro, que devia estar diminuindo o ritmo, entra em modo alerta. É o que chamamos de ruminação noturna. Pensamentos que giram e não levam a lugar nenhum. Só ao cansaço e à ansiedade. O corpo interpreta isso como estresse real
e começa a liberar cortisol. Resultado? Você demora a dormir, ou até dorme, mas acorda diversas vezes durante a madrugada. E essa interrupção constante é péssima para a regeneração do organismo. A saída? Criar um ritual de desligamento mental. Escreva suas preocupações num caderno antes de deitar. Faça exercícios de respiração profunda. Use técnicas de mindfulness e, se possível, ouça áudios com meditação guiada ou sons da natureza. Parece bobagem, mas muda tudo. E agora, entramos na segunda metade dessa jornada, com o sexto hábito destruidor da sua saúde noturna: ter horários de sono irregulares, ou pior ainda, dormir e acordar em horários completamente diferentes nos finais de semana. Esse comportamento, que é tão comum que até tem nome entre os pesquisadores, jet lag social, é basicamente quando você vive como se estivesse constantemente viajando entre fusos horários, mesmo sem sair de casa. Durante a semana, você acorda cedo, dorme tarde, vive no modo automático. Aí chega o sábado e você pensa: "Ah, vou dormir até mais tarde porque eu mereço." Só que o seu cérebro não entende isso como um prêmio. Ele entende como caos. O relógio biológico, ou ritmo circadiano, é extremamente sensível a esses padrões. Ele precisa de regularidade, de constância. Quando você bagunça seus horários de sono, especialmente aos finais de semana, você desregula toda a cascata de processos hormonais. Isso afeta não só o sono, mas também o humor, o apetite, a memória e até o sistema imunológico. Parece exagero, mas não é. Estudos mostram que quem dorme em horários diferentes todos os dias tem mais chance de desenvolver doenças cardiovasculares, obesidade e até depressão. Quer um segredo de ouro? Mantenha seus horários de dormir e acordar o mais próximo possível, todos os dias, inclusive nos finais de semana. Um desvio de até 30 minutos, ok? É aceitável. Mais do que isso, você já está entrando no modo bagunça. O cérebro ama a rotina. E quando ele sabe a hora certa de desligar e acordar, ele coopera. Te faz dormir mais rápido, te dá sono mais profundo e ainda melhora seu desempenho mental durante o dia. Simples assim. O sétimo hábito é tão sorrateiro que muita gente nem percebe que está se auto-sabotando. Tirar cochilos longos durante o dia, especialmente à tarde ou no início da noite. E aqui, eu não estou falando de um power nap de 20 minutos depois do almoço, que, aliás, pode ser ótimo se bem feito. Estou falando daqueles cochilhões de 1 hora, 2 horas, que algumas pessoas tiram no sofá ou na cama, às vezes sem nem perceber. O problema é que isso confunde o cérebro. Ele acha que já descansou e vai dificultar a sua vontade de dormir à noite. E o que acontece? Quando chega a hora de ir para a cama de verdade, você está sem sono, ou demora a dormir. E aí acorda mais tarde no dia seguinte, o ciclo se repete e seu sono noturno vai ficando cada vez mais fragmentado. Cochilos longos interferem na pressão do sono, que é aquele acúmulo natural de cansaço que o corpo gera ao longo do dia. É como se você esvaziasse um balde, que precisava estar cheio para você dormir bem à noite. Se sentir muito sono durante o dia, opte por cochilos curtos, de no máximo 20 a 30 minutos, e nunca depois das 15 horas. E sempre em um ambiente claro, sentado, não deitado. Isso manda a mensagem certa para o seu cérebro. É só uma pausa, não é hora de dormir de verdade. Essa pequena mudança pode ter um impacto enorme na sua qualidade de sono à noite. O oitavo hábito é um dos mais ignorados, mas é letal com o passar dos anos. Não se expor à luz natural pela manhã. Isso mesmo. A luz do sol, logo nas primeiras horas do dia, é o maior regulador do seu relógio biológico. Ela manda o sinal para o seu corpo que o dia começou e que é hora de produzir cortisol, o hormônio que te deixa alerta e acordado. E à noite, esse mesmo ciclo estimula a produção de melatonina no horário certo. É um mecanismo perfeito.
mas que depende da luz solar para funcionar. O que acontece é que muita gente, especialmente os mais idosos, passam boa parte do tempo dentro de casa, com luz artificial, pouca ventilação, janelas fechadas. Isso enfraquece o ciclo circadiano e faz com que o corpo simplesmente esqueça quando é dia e quando é noite. E aí, o sono vira uma bagunça. A pessoa não tem sono na hora certa. Acorda de madrugada, cochila de dia. É um ciclo de desorientação. A solução? Simples e poderosa. Ao acordar, abra as janelas, tome café perto da luz natural e, se possível, caminhe ao ar livre por 15 a 30 minutos. Não precisa ser sol forte, só a luz natural já é suficiente. Seu cérebro vai entender que o dia começou, e isso vai te ajudar a dormir melhor quando a noite chegar. É como reiniciar seu relógio biológico todos os dias. E agora, o nono hábito, que é quase um sabotador invisível. Ir para a cama sem estar com sono real, apenas por hábito ou obrigação. Isso é mais comum do que parece. Muita gente deita porque já deu a hora, mas o corpo não está pronto ainda. E aí, a pessoa fica rolando de um lado para o outro, olhando para o teto, se frustrando porque o sono não vem. Isso, além de aumentar a ansiedade, ainda condiciona o cérebro a associar a cama com luta, em vez de descanso. O nome disso é condicionamento negativo. E sim, ele existe. Se você passa muito tempo acordado na cama, seu cérebro começa a acreditar que aquele lugar não é para dormir, mas para pensar, se preocupar, assistir TV. E isso vira um ciclo difícil de quebrar. A dica é: só vá para a cama quando estiver com sono real. E se depois de 20 minutos você ainda estiver acordado, levante, vá para outro cômodo, faça algo relaxante e só volte quando o sono vier de verdade. Não se force. O sono não é um botão que você aperta. Ele é um processo biológico que precisa de condições para acontecer. E forçar a barra só piora tudo. Com o tempo, essa prática simples devolve à cama o significado original dela. Um local de descanso, conforto e renovação. E por fim, o 10º hábito, que parece até inofensivo, mas é um verdadeiro ladrão de sono. Fazer refeições muito pesadas à noite, especialmente próximas da hora de deitar. Comer muito tarde ou ingerir alimentos gordurosos, condimentados ou cheios de açúcar sobrecarrega o sistema digestivo num momento em que ele deveria estar desacelerando. Isso exige energia, aumenta a temperatura corporal e pode causar desconfortos como refluxo, gases e má digestão. Seu corpo entra num modo de trabalho digestivo enquanto você está tentando relaxar. E isso, claro, atrapalha o início do sono e a qualidade dele também. Além disso, picos de açúcar à noite podem causar variações na glicemia durante a madrugada, levando seu corpo a despertar sem motivo aparente. Ou seja, você dorme e acorda do nada. Isso pode estar diretamente ligado ao que você comeu antes de dormir. O ideal? Jantar pelo menos 2 a 3 horas antes de deitar. E optar por refeições leves, com proteínas magras, legumes cozidos, folhas verdes. Evite alimentos ultraprocessados, frituras, doces e bebidas alcoólicas. E se bater aquela fome noturna, prefira um chá calmante e algo leve, como uma fruta ou um iogurte natural. Comer bem à noite é um dos segredos mais subestimados para um sono profundo e restaurador. E agora que você já descobriu os 10 hábitos silenciosos que estão destruindo a qualidade do seu sono, deixa eu te perguntar uma coisa bem séria. Quantos desses hábitos você identificou aí na sua rotina? Porque a verdade é que, muitas vezes, a gente passa anos culpando o estresse, o trabalho, a idade, quando, na real, são pequenas decisões do dia a dia que estão minando nossa energia, nossa saúde e até nossa longevidade. Dormir mal não é só um detalhe. É um sinal de que o corpo está tentando te avisar que algo não está certo. E a boa notícia é, você pode virar esse jogo.
Agora é com você. Começa aos poucos. Escolhe um desses hábitos que você sabe que está presente na sua vida e foca em eliminá-lo essa semana. Depois, vai para o próximo. Porque não é sobre ser perfeito. É sobre ir melhorando, um passo de cada vez. E quando você começar a dormir melhor, vai sentir na pele mais disposição, mais foco, mais bom humor, menos ansiedade, menos doença. Você vai viver mais e melhor. E se você quiser se manter hidratado de forma inteligente, estou deixando o link no primeiro comentário fixado da melhor garrafa térmica de aço inoxidável de grande capacidade. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, me ajuda também. Deixa seu like aqui embaixo, porque isso mostra para o YouTube que esse conteúdo é importante e faz ele chegar a mais pessoas. Se você conhece alguém que vive dizendo "não consigo dormir bem", manda esse vídeo para essa pessoa. Às vezes, o que ela precisa é só entender o que está atrapalhando de verdade. E claro, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Toda semana tem conteúdo novo por aqui, sempre com dicas práticas, baseadas na ciência e contadas desse jeito direto, sem enrolação. E para fechar com chave de ouro, comenta aqui embaixo qual desses hábitos você vai eliminar primeiro da sua rotina. Quero muito saber qual foi o que mais te impactou. E quem sabe o seu comentário não inspira outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. A gente se vê no próximo vídeo. Mas até lá, lembra sempre: dormir bem não é luxo, é necessidade, é autocuidado, é sobrevivência.